pessoa só faltou falar isso. Se Deus me livre e guarde, eu arrumar um emprego. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. E Deus, irmãos, Ele espera essa ação de fé. Ele espera essa atitude para que Ele possa operar em nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Livro aos Hebreus, capítulo 9 e 11, fala sobre isso. Nós vamos passear um pouquinho aí na Bíblia aí. Hebreus 9 e 11. Eu já citei esse versículo aqui, mas só para não ficar nas minhas palavras, diz assim, Hebreus 9 e 11. Diz assim, mas vindo Cristo, sumo sacerdote, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode, de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touro ou de bode e a cinza de uma novilha sobre os imundos santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, oferecido a si mesmo, imaculado, Deus purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, a fé é no Deus vivo. A fé não está nas coisas perecíveis dessa vida, a fé não está nas coisas efêmeras, nas coisas que se acabam, mas a fé está em Deus vivo, Deus eterno, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A fé está nisso, e sem fé é impossível, não tem como nós agradarmos a Deus, é impossível agradar a Deus sem fé. Mateus capítulo 9, versículo 2, fala sobre uma situação que o Senhor Jesus viveu. E ele diz assim, se você não conseguir me acompanhar aí, pela agilidade da Bíblia, você pode olhar no telão, diz assim, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil de dizer ao paralítico, perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que lhe dera tal poder aos homens. Jesus, ele viu, não foi a fé do que estava na cama, mas foi a fé dos homens que colocaram eles diante do Senhor. Imaginemos, pois, o que aconteceu naquele lugar. O homem foi levado por outros homens. Subindo sobre o telhado, tiraram as telhas, amarraram aquela cama e desceram dentro de casa nos pés do Senhor. E o homem paralítico, eu acho que ele estava perplexo. Eu imagino, se fosse comigo, alguém me descendo o telhado abaixo, eu ia ficar com muito medo. E Jesus disse, filho, tem bom ânimo, a vossa fé salvou. Não foi a fé do homem, mas a fé de todos aqueles homens, inclusive do paralítico que se deixou descer naquela maca, telhado abaixo. E os religiosos daquele dia disseram, não, mas peraí, que isso? Não pode fazer uma coisa dessa. Como é que você diz que pode perdoar pecado? Só Deus perdoa o pecado. A religião vem criando um mecanismo para confundir aqueles que creem.
Sabe, e Jesus não deixou que a incredulidade dos fariseus tomasse conta do coração daquele homem que estava por ser curado. Ele não tinha recebido a cura ainda, irmão. Ele desceu lá no meio da sala, mas ele ainda não tinha sido curado. E Satanás usa a boca dos religiosos naquela época para falar assim: mas escuta aqui, só o Senhor é que tem poder para perdoar pecados. Tentando colocar dúvida ali no coração daquele homem. E o Senhor Jesus falou: tá bom, qual é o mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados? Ou homem, pega a tua cama, levanta e anda. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Sabe, irmão, Jesus, ele deixa claro para a gente que nós não temos que dar ouvido pela incredulidade deste mundo, que nós não temos que dar ouvido pelos mecanismos que os homens criam, mas que nós temos que crer no que Deus tem falado através da revelação da sua palavra. Porque é pelo que você fala, é que você anuncia quem você é. Não é de outra maneira. O Espírito que está em você, ele fala. E se você está falando com fé, é porque o Espírito da fé está dentro de você. Mas nesta noite eu digo, examine você mesmo. Se o Espírito que tem anunciado ou pronunciado a sua fala é o Espírito de Deus. Analise se talvez você não esteja se reprovando quando você atribui a fé às outras coisas, quando você direciona mal a sua fé ou quando você não crê. Mateus capítulo 7, versículo 2 diz assim: capítulo 7, versículo 20, diz assim: portanto, pelos seus frutos o conheceis. Eu vou ler o 7:18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conheceis. Verso 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E vou continuar lendo. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo: olha, vai ter muita gente que diz que é da fé, mas que não é. Está enganando a si mesmo, está vivendo nos mecanismos da religião, nos mecanismos religiosos, e a religião, irmãos, não salva ninguém, não se engane. Tiago nos diz: a religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos menos favorecidos. O que é que está querendo dizer o nosso irmão Tiago, então? Que a religião está estabelecida, o religare, porque religião quer dizer religare, do latim, ligar outra vez, ligar o que está desligado. Então a religião verdadeira está estabelecida em atos de justiça por meio da fé, que é cuidar do órfão, da viúva, como um exemplo, porque não é para você sair cuidando do órfão e da viúva que você vai encontrar o céu, mas ele está dando como um exemplo, que quando nós temos a atitude de crer, a ponto de tirar de nós e dar para o outro, então nós estamos no caminho certo. Seja qual for o segmento. O que Tiago está dizendo é que a fé tem que ser legítima, tem que ser verdadeira. E que o mais é religião dentre os homens. Que mesmo tendo esse entendimento de religar ou ligar outra vez, na verdade não liga nada e nem ninguém a Deus. Porque é pobre, é fraco. Examinar, o termo no grego se chama peirazo. Peirazo no grego é examinar, que está ligado diretamente a submeter a teste, comprovar. Então, examinar, que Paulo está falando, é se submeter a teste. É provar. É se provar. Sabe, irmãos, às vezes a gente vê as pessoas, elas provam a sua fé vindo ou não vindo na igreja. Sabia disso? Por quê, pastor? O senhor está dizendo que a religião não salva ninguém. O senhor disse que a religião é uma bobagem. Agora o senhor está dizendo que tem que vir à igreja. Porque é aqui que nós nos concentramos para ouvir a palavra. E a palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Sim ou não? Às vezes você vê a pessoa que
ela tem tanta fé que consegue trocar estar na igreja pelo fantástico. A fé dela está tão ativa que a justificativa de um cansaço faz com que ela não venha buscar a bênção para a sua casa e para a sua família. A fé é tão grande, mas tão grande, que ao invés de buscar numa necessidade que às vezes está vivendo, necessidade financeira, que é um dos maiores problemas que se tem hoje, necessidade no casamento, necessidade com os filhos, são tantas as necessidades, ao invés da pessoa ter a fé e falar, não, eu vou lá na casa do Senhor, porque lá é a casa do Senhor. Deus habita dentro de mim, mas lá eu vou encontrar outras pessoas que estão na mesma fé. E eu vou disponibilizar 2, 3 horas do meu tempo para buscar a Deus na minha necessidade. Mas aí chegou um aniversário e a pessoa abriu mão e foi para o aniversário porque justificou. Irmão, não estou querendo que ninguém seja bitolado, também não estou dizendo que nós não devemos ir no aniversário ou ter vida social, nós devemos ter um pouco de tudo, mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, e nós temos que examinar a nós mesmos, se nós estamos vivendo na fé, ou se nós estamos vivendo iludidos, enganados, se enganando, porque quem não se engana, não engana ninguém, mas quem se engana, a si próprio engana, e provavelmente vai enganar outros. O que eu quero dizer aqui, para que nós tenhamos autoridade, a nossa palavra tem que ser como a palavra de um juiz, porque Deus nos coloca aqui como embaixadores de Cristo. E a Bíblia diz que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Creio ou não creio. Vivo ou morro. Ou vivo morto, como às vezes acontece. Mas essa palavra também não enche igreja, né, irmãos? Essa palavra não enche igreja. Enche a igreja se eu falasse, não, pode vir porque eu vou fazer. Eu sou o bambambam aqui. Deus, eu falo com Ele e Ele faz o que eu faço. Pode vir porque eu vou orar por você, eu vou fazer por você, porque eu sou o cara. Aí enche. Mas é um engano. E quem não se engana, não engana ninguém. Mas quem se engana, engana os outros. A gente tem que ter uma esperança, irmão, em Deus. É Deus o mediador. É Deus o construtor. É Deus o criador de todas as coisas. E é na esperança da sua glória que está a nossa vitória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Abre aí para a gente, irmão. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Diz assim. 1:27 diz assim: os quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da sua glória, desse mistério entre os gentios que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos e admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então, quando nós temos a esperança em Deus, a glória do Senhor vai se manifestar em nossa vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, irmãos. Mas para isso, às vezes, nós temos que fazer um sacrifício. Para isso, às vezes, nós temos que colocar a nossa carne subjugada à fé. Porque o nosso corpo, a nossa vida, a nossa carne, ela não quer as coisas de Deus. Nós, humanamente falando, não queremos as coisas de Deus. Nós queremos as coisas que o mundo traz. Porém, nós temos dentro de nós dois leões lutando. O leão do espírito e o leão da carne. Aquele que você alimenta mais é o que vai vencer. Se você alimenta o leão do espírito, a carne não te segura na frente de uma novela. Se você alimenta o leão do espírito, a carne não te segura na frente de uma cama ou de qualquer coisa que a carne queira se deleitar. Mas se você alimenta o leão da carne, então dificilmente você vai conseguir orar, buscar a Deus de alguma forma. E Paulo